A paz do Senhor, querido aluno, querido professor, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo agora, seja muito bem-vindo a este canal. Eu quero pedir para que você possa se inscrever, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, divulgar o canal e nós vamos estar aprendendo juntos da Escola Bíblica Dominical. Vamos estar juntos nesse trimestre. No próximo trimestre de 2026 vai ser uma benção. Esse está sendo uma benção, o próximo será também. Então ajude a divulgar o canal, comente, deixe aí o seu recado de onde você é, enfim, o que você acha que precisa melhorar na aula. Deixe a sua opinião, participe, vamos aprender junto, vamos melhorar juntos no estudo da Palavra de Deus. E para começar a nossa aula, como sempre, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e eu quero orar com você. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, diante desse público tão seleto, tão lindo, tão maravilhoso, transmitindo a sua palavra, Senhor, que ela possa alcançar os corações, mudar, Senhor, os pensamentos, as intenções, mudar, Senhor, a vida, que o Senhor venha transformar as pessoas através da tua palavra. Assim nós oramos, abençoando-os desde já em nome de Jesus, e quem concorda diz amém. Hoje nós estaremos estudando a nossa aula de número 7. Ó, já chegamos praticamente, passamos da metade, porque são 13 lições, metade de 13 seria 6,5, estamos no 7, já passamos da metade da lição. E hoje vamos estudar sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. A aula vai ser exibida dia 16 de novembro, próximo domingo, às 9 horas. E aí nós já estaremos passando do meio do mês também. É uma benção. Vamos à nossa verdade prática. Vai estar, nossos objetivos. Primeiro, né? Primeiro os nossos objetivos. Levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Encorajar os alunos, o segundo objetivo, a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses 4:8, e conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivo. Esse é o objetivo seu, professor. Você que vai dar aula no próximo domingo, você tem que atingir esses 3 objetivos. Agora sim, a nossa verdade prática. Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É um convite de Paulo a nós direcionarmos o nosso pensamento, a nós colocarmos tudo aquilo que produz algo de bom para externarmos no corpo. É nisso que nós devemos pensar dia e noite. A verdade prática é: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. É uma bênção, né? Quando nós canalizamos os nossos pensamentos orientado pelo Espírito Santo. E principalmente quando falamos da obediência. Isso aí é o principal mesmo. Nossa introdução, ela diz, ó, nesta lição nós temos o propósito de levar os alunos uma reflexão profunda mesmo, tá? Eu quero tentar aqui, com todos esses recursos, me aprofundar sobre pensamentos, onde
acontece a batalha da vida cristã, né? Então, a partir da orientação bíblica de Filipenses 4 e 8, 2 Coríntios 10, 3 e 5, nós vamos enfatizar, nós vamos trazer essa importância de uma mente renovada, disciplinada e alinhada com Cristo. 1 Coríntios 2,16 vai dizer, mas nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos imitar Paulo como ele foi imitador de Cristo. Então nós precisamos ter uma vida autêntica cristã, que começa no pensamento. É alma regenerada, aí o pensamento vai fluir da forma correta. Eu quero começar te mostrando um desenho. Os que são da minha idade, talvez até os mais novos aí já viram essa imagem. Mas eu quero te levar à infância, nos desenhos animados que nós assistíamos. E estava lá, claro que na nossa infância, adolescência, a televisão não era permitida ainda aos assembleianos. Eu vou falar da minha instituição, tá? Mas, ainda assim, eu dava uma fugidinha, ia na casa do vizinho e assistia. E quantos não lembram? Não só na televisão, mas nos jornais, nas revistas, enfim, esse desenho, né? Aqui diz ainda, à luz do texto bíblico, devemos levar os nossos alunos a compreender que pensar corretamente é um imperativo espiritual, que o Senhor nos capacite nesse ensino tão necessário aos nossos dias. Aí vem o desenho. Dá uma olhada se você conviveu com esse desenho. Olha só, que maravilha, né? Quantas vezes nós não assistimos um desenho e estava lá Deus de um lado, ou bem, vamos colocar assim, de um lado, dizendo, sim, isso é correto, você deve fazer, não faça isso, não vá por esse caminho, não desobedeça a Deus, e do outro lado, o mal, dizendo, não, faz isso mesmo, é assim que você tem que agir. Isso retrata os desenhos da nossa infância, tanto na televisão, gibi, revistas, até jornais. Numa sarje, de repente aparecia lá esse desenho. Então é maravilhoso lembrar que até os desenhos eles vão retratar uma parte da Bíblia Sagrada. E palavra-chave, pensamento, uma definição básica, são os movimentos internos da mente que organizam as ideias, interpretações, memórias, desejo e julgamento. Então eles vão formar esse campo interno, onde você está, às vezes, muitas vezes, guerreando com você mesmo, brigando com você mesmo. Tá? Então, biblicamente, pensamentos não são apenas funções mentais, não são campos espirituais. É onde o inimigo vai tentar agir para destruir você, a sua família, vai te influenciar a se afastar de Deus. Ou o Espírito Santo, como nós vimos no desenho, o bem e o mal, também o Espírito Santo vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, vejam, essa batalha mental não é simplesmente uma invenção da nossa cabeça. Não, isso é real, isso chama-se mundo espiritual. Vamos rapidinho, que o conteúdo é bem extenso hoje e você pode assistir 2, 3 vezes, vai ficar gravado aí. O que a Bíblia revela sobre o pensamento? Primeiro, é o estado do coração. Veja lá, Provérbios 23 e 7 vai dizer, por qual é o seu pensamento na sua alma, assim ele é. Então, os pensamentos são uma expressão interna do coração, revelando quem realmente somos quando ninguém está vendo. A verdade é assim, nós somos autênticos quando ninguém está vendo. Pensamos assim, porque Deus sempre está nos assistindo, o Espírito Santo sempre está nos sondando, enfim, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sempre estão olhando para nós o que nós estamos fazendo, né? Letra B, eles podem ser inclinados para o bem ou para o mal.
Tá? E viu o Senhor, né, que a maldade do homem, a imaginação, os desígnios do seu pensamento eram má continuamente. Isso piorou depois, porque aí foi antes do dilúvio. E depois do dilúvio piorou. Gênesis, se não me falha a memória, 8, 31, 21, não estou lembrado, ele diz que a maldade do ser humano é desde a sua infância. Então o pecado afetou a fábrica dos pensamentos, né? O que era produzido só bons pensamentos, agora eles estão deformados, são vãs imaginações, conforme Romanos 1 e 21. Eles são alvos diretos da ação de Deus. Então, nós precisamos transformar a nossa mente, chamada de metanoia. Deus não começa mudando o comportamento da pessoa, não, ele muda os pensamentos, ele muda o que o homem pensa em relação a si mesmo. Ele reconhece, ele vê que ele é um pecador. Eles são alvos diretos de ataques espirituais, nós vamos ver isso, tá? As armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortaleza, derrubando raciocínios, pensamentos. Então o diabo ele não vai muitas vezes te atacar diretamente. Efésios capítulo 6, versículo 16 vai falar sobre o escudo da fé, que é para apagar os dados inflamados do maligno. Então ele vai atirar às vezes um dado onde vai trabalhar devagar, ele vai plantar algo, ele vai atirar de longe, ver se te alcança, se você está com a sua fé embraçado como um escudo mesmo, ou se você não tem. É assim que ele vai agir dentro da nossa vida espiritual. Tá? Então os pensamentos são a arena da batalha, porque neles ocorre esse conflito. Lembra do desenho? Verdade, mentira, carne e espírito, vontade, Deus, vontade própria, paz, ansiedade, fé e dúvida. Ele vai trabalhar aquilo entre o bem e o mal, pode, faça e não faça, enfim. Ele vai trabalhar nesse sentido de direcionar você ou ao bom caminho ou ao mau caminho. Não confunda com a dualidade do homem. Pode, não pode, sabe? Não, não é isso. É algo que ele vai trabalhar mesmo em duas metas. Ou o Espírito Santo trabalha no seu pensamento, ou o inimigo trabalha no seu pensamento. Então o inimigo ele vai atacar como? Com sugestões, setas inflamadas, imaginações deformadas, falsas interpretações e acusações mentais. E o Espírito Santo responde com iluminação, discernimento, convicção, lembrança das Escrituras, e vos farei lembrar tudo quanto vos tem ensinado, né? Direção espiritual. Então a mente é o campo onde essas forças se encontram. É ali que eles... Não existe uma batalha entre Deus e o diabo pessoalmente. Não, eles não brigam, eles não estão em guerra. É no nossa mente que entra em guerra essa posição de bem e do mal. Deus não tem inimigo, porque o diabo não tem poder para ser inimigo dele. Porque se Deus mandar, ele tem que obedecer, e o inimigo nunca vai obedecer. Então Deus não tem inimigo, porque o diabo, se Deus falar com ele, ele precisa obedecer à voz de Deus. Então como que ele vai nos atacar? Na nossa mente, é ali onde vai ser a batalha, é ali onde ele vai agir de uma maneira a nos conduzir fora da presença de Deus. Tá? Então, quando dizemos que os pensamentos são a arena da batalha, estamos afirmando, é na mente que o cristão vence ou perde as guerras espirituais. É nos pensamentos que a fé é construída ou destruída. É onde o Espírito Santo instrui e o inimigo tenta enganar. É na mente que Deus opera purificação, santificação e transformação. Ou seja, quem governa seus pensamentos será governado por eles. Então, quem que governa? É você que governa os seus pensamentos ou é o Espírito Santo que governa os seus pensamentos? Quem que governa? Como
Como é dirigido os seus pensamentos? Vamos deixar essa pergunta mais para frente que ela vai estar presente aí. Mas quem que governa os seus pensamentos? Essa é a pergunta. E, por último, uma definição didática para você, professor, que pode usar em sala de aula. Tá? Pensamentos são construções internas da mente onde interpretamos a realidade. Eles são a principal arena espiritual onde Deus nos transforma e o inimigo tenta nos destruir. Esse aí é como se diz assim, um breve, né, sobre o pensamento, a palavra-chave pensamento, para que você, a palavra-chave ela vai direcionar a mente do professor dentro do assunto da lição, que é o tema, que é o título. Então nós demos um caped e falamos sobre título, tema e assunto. Tá? E essa palavra-chave ela vai manter o professor dentro do assunto, que é sobre pensamentos. Nós temos aí nosso primeiro ponto, uma visão introdutória, precisando levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação. Então é essencial nas nossas decisões, é primordial nas nossas decisões, né? Então, a experiência de Adão e Eva é o primeiro ponto. Eu gosto eu estou amando essa lição porque ela é maravilhosa. Então, quando falamos de pensamento, não estamos tratando de algo secundário, ou que vem depois, ou que não tem importância. Não, é algo muito importante, porque desde o início da criação, Deus já dotou o ser humano de uma mente capaz. Capaz do quê? De refletir, escolher, recordar, decidir. Por quê? Porque eles escolheram, tanto Adão quanto Eva, escolheram comer do fruto. Eles refletiram antes de comer do fruto. Eles recordaram o que eles fizeram. Então, nós somos diferentes dos animais. Só um minuto. Porque os animais eles vão agir por instinto, nós vamos agir por raciocínio. Então, diferente deles, nós temos a capacidade de pensar de forma racional, moral e espiritual. É diferente. Então, vamos nessa experiência de Adão e Eva. Vamos ver o que acontece dentro desse aspecto racional. Tá? Vamos acompanhar esse desenho. Olhe bem, então a experiência de Adão e Eva, racionar, o aspecto racional é visto primeiro, a capacidade de comunicação está na sua revista aí, tá? No primeiro ponto. Então o aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, de compreensão, de governo do homem sobre toda a criação. Deus deu isso ao homem, do seu relacionamento interpessoal e na capacidade do seu relacionamento com o Criador. Então vejam bem, nós temos dentro do nosso raciocínio a capacidade de comunicar-se, compreender, de governar, de se relacionar, tanto entre eu mesmo, comigo, com as pessoas e com Deus. Então nós precisamos entender que tudo isso aqui, ele vai produzir o quê? Ele vai, para todos esses processos, Adão e Eva usaram o quê? O intelecto, que é a parte da mente, que é da alma. Lembra que nós trabalhamos o tabernáculo corpo, alma e espírito? Então ali, raciocinando, elaborando pensamentos, tomando decisões, é ali que eles vão trabalhar essa capacidade aí de se relacionar, de conversar, de toda a criação. Então Deus já no início já coloca no homem isso. Deus já dá essa capacidade de se relacionar com Deus, com o homem, com o ser humano. Por isso nós somos seres racionais e não agindo por instinto. Então nosso intelecto, que é o pensamento, é a parte da semelhança de Deus.
Gênesis 1:26 vai dizer, e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que semelhança é essa? Essa é a capacidade de comunicação, de compreensão, de governo, de relacionar-se tanto comigo, com as pessoas, quanto com o Criador. Então, o homem ele vai raciocinar, ele vai elaborar. Essa é parte da semelhança. A imagem é o corpo, que é o corpo de Cristo, que foi o corpo incorruptível que foi criado. E isso faz com que o ser humano ele tenha essa capacidade de pensar, raciocinar, interpretar, avaliar, decidir, ouvir e responder a Deus. Então veja, o pensamento não vem após a queda, ele nasce, mas ele nasce perfeito, alinhado, ele não tem conflito com os instintos. Se você pode ver com os instintos nas outras aulas, então ele não vai ter esse conflito, ele não vai ter essa guerra. Eu imagino a mente de Adão como era no Éden, sem essa guerra que nós temos interna, sem esses pensamentos maldosos que nós temos. Dentro dessa experiência ainda, nós vamos encontrar aqui o pensamento humano envolve 3 áreas básicas. O intelecto, a razão, onde ocorre o raciocínio lógico, a interpretação. Depois ele vai trabalhar no sentimento, as emoções, que influenciam a leitura da realidade, conforme você vê, né, a realidade. E aí você vai interpretar, você vai trazer ao seu sentimento, você vai despertar o seu sentimento. E por último vai trabalhar na vontade, que é a decisão final, é onde nós tomamos nossa decisão, que transforma o pensamento em ação. Então a mente ela recebe a informação pelos sentidos, essas informações geram impulsos internos, então são filtrados pelo intelecto, que criam esses pensamentos e significados. E aí ele vai tomar a decisão. E nós vamos ver isso dentro desse estudo. Então, antes da queda, o pensamento era em harmonia com o Criador. A clareza moral era total. Então, na imaginação, o intelecto, a vontade, estavam totalmente aliados com Deus. Eles usavam esse intelecto para quê? Para compreender as ordens de Deus. Então, o que acontecia? Olha, a mente ela recebia essas informações, gerava os impulsos, então o intelecto filtrava. E o que acontecia? Era externado pelo corpo. Então eles compreendiam as ordens de Deus. Eles usavam isso para nomear os animais e conversar com Deus, relacionar-se entre si. Deus vinha na viração do dia falar com o homem. Então veja, ele recebe tudo isso alinhado para que o seu relacionamento com Deus, os seus pensamentos, seu raciocínio, também estivessem alinhados com Deus. E aí o que acontecia? Quando Deus vinha falar com ele, ele externava aquilo de bom dentro da conversa, dentro de interagir com Deus. Então não tinha nenhum problema de consciência. Não tinha consciência pesada. Ela era limpa. Ela não julgava, ela simplesmente emitia um veredito de que está tudo bem. Então, como que acontece, né, com Eva? O que aconteceu com ela? Então, vejam bem, Eva, como ela pensou? Ela recebeu a informação. Como que ela recebeu a informação? A serpente falou. A serpente fala com ela, aí o que acontece? Ela interpretou emocionalmente, quer dizer, o sentimento era agradável. Quando a serpente mostra, Eva vê, fala, não, é agradável. Aí o que vem? Vem a tomada de decisão. Tomou e comeu o fruto. Então, ela toma essa decisão errada. Por quê? Porque o pensamento é influenciado por 2 mundos. O mundo interior, que é o espírito, a consciência, a audição espiritual, e o mundo exterior. São sons, as impressões, as influências, são os ruídos do mundo exterior. Então Deus fala.
Deus fala. E antes da queda, o eu espiritual, a audição era pura. O eu pessoal, que é o intelecto, funcionava sem ruído. Então não havia barulho. Não tinha barulho para desviar a atenção do homem e conduzir a ele outro caminho. Mas não havia agressividade, não havia confusão, não havia influências internas, externas negativas. Então vejam, o homem tinha sua consciência limpa, em consequência, os seus pensamentos eram bons. Vamos continuar aí? Vamos ver? Então, olha só, o que o pensamento é influenciado. O mundo interior, que é o espírito, a consciência e a audição, vai trabalhar quando nós estamos alinhados com Cristo. E os ruídos, os sons também vão trabalhar no nosso pensamento. Então, antes da queda, a audição era pura, o eu pessoal, o intelecto funcionava sem ruído. Lembra da televisão quando a gente às vezes colocava até um bombril, né, na televisão? Eu falo isso porque meu pai, na época, ele não tinha aceitado Jesus como seu Salvador, então ele tinha televisão em casa. Nós tínhamos, por conta do meu pai. Então a televisão às vezes não pegava, a gente colocava um bombril. Para quê? Para eliminar os ruídos, para que a imagem viesse limpa, nítida. Às vezes tinha um som, hoje não, hoje é digital, hoje a imagem chega perfeita à nossa casa. Mas naquele tempo não, era necessário. Aí colocaram uma antena externa, aí melhorou, mas, por exemplo, nós morávamos no Paraguai e a sessão da tarde no Paraguai não pegava, porque a transmissão não chegava, então ficava com ruídos, chiados e sem imagem. Assim foi no Éden, quando o eu pessoal funcionava sem ruído. A imagem no Éden era digital, não era analógica. Então ela chegava perceptível. Então, quando Deus falava, eles ouviam e ouviam somente a voz de Deus. É o que nós devemos fazer hoje. Então, não havia barulho, agressividade, confusão, nem influências externas negativas. O que vai produzir isso são os barulhos, são os ruídos, a deterioração que vai levar o quê? A uma decisão errada. Então, quando Eva vai dialogar com a serpente, nós vemos o quê? Nós vamos ver que essa confusão mental, esse processamento equivocado no intelecto, vai fazer com que ela tome uma decisão contrária à palavra de Deus. Vai fazer que ela tome uma decisão daquilo que Deus não queria que ela tomasse essa decisão. Não, Deus disse, não coma. Deus instruiu o homem a não fazer o que ele fez. Então essa entrada, esse ruído externo aí, ele vai trazer essa confusão, nós vamos processar de forma errada. E aí a nossa decisão vai ser equivocada. Veja, barulho, ruído, deterioração, decisão errada. Fez o que não era para ser feito. E onde começou? Na comunhão, no relacionamento. Você acha que Eva foi convencida de um dia só? Não, houve um diálogo. Não, é assim que te fala. Vamos ver mais para frente. Olha como o diabo age, né? Olha, a entrada da informação. É assim que Deus disse? É assim que Deus... Não, você está interpretando errado. Deixa eu colocar um ruído aí. Vamos falar, deixa eu colocar um barulho. Deixa eu colocar um ruído para que você possa receber a informação correta. Na realidade, está distorcendo, está deteriorando. Para quê? Para que a sua decisão seja errada. Então, Eva passa a interpretar, a reinterpretar o mandato de Deus, a ter uma visão diferente da visão de Deus. Aí já o Espírito de Deus não está mais com ela. Então, o que acontece? Vai haver uma participação dos sentidos, vai deturpar também os instintos e o sentido, os olhos, agradável aos olhos.
o sentido, o intelecto. É onde lá em Gálatas vai dizer, Gálatas 5:19, né? Vai falar sobre a concupiscência da alma. Deixa eu abrir aqui para vocês, Gálatas 5:19. Opa, minha Bíblia aqui. Deixa eu abrir a imagem para vocês. Vamos ver aqui, Gálatas 5:19. Ora, as obras... não é Gálatas, né? Fala sobre as obras da carne, né? Mas a concupiscência dos olhos e o desejo carnal são a soberba da vida. É João, se não me falha a memória, é em João. Mas vamos continuar com o nosso desenho aqui. Então ela diz assim, produz isso. Então vai participar o sentido, agradável aos olhos. Vai mudar o pensamento, vai misturar as emoções com desejo, com curiosidade. Não, é bom mesmo, eu vou provar. Aí depois vem o quê? Vem a decisão, a vontade, a ação pecaminosa. É assim que o inimigo trabalha na nossa mente. Ele foi trabalhando na mente através do quê? Da comunicação. Através de tentando, de alguma forma, mudar o pensamento de Eva, mudar aquilo que ela pensava. 1 João 2:16. 2:16 e 17. Vamos ler 1 João 2:16 e 17, que vai falar sobre isso. É onde o inimigo vai trabalhar na nossa mente, mostrando aquilo que vai mudar a nossa direção. Vai dizer o seguinte, 2:16, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Essa é a tradução King James. Então veja como que o inimigo trabalha na nossa vida, como que ele entra no seu pensamento para que você mude a sua opinião, a sua interpretação sobre aquilo que Deus disse que é correto, que não devemos fazer. Tá? Então nós temos aí essa imagem, preste bem atenção nessa imagem. Olha só, a serpente é assim que Deus disse? Não, não é assim não. Você está entendendo errado. O que ela quer? Ela quer que os pensamentos que foram criados perfeitos por Deus deixem de ser perfeitos. Eles eram essenciais à identidade humana e se tornaram vulneráveis, né, quando a voz de Deus foi substituída por outra influência. Então, esse ponto 1 vai mostrar que pensar é um dom da criação. Ele vai dizer que sua função é moral e decisória. Então o pecado ele começa no pensamento antes da ação. Então a batalha espiritual tem como arena principal aonde? A mente humana. É onde ela vai trabalhar para que possa nos levar a um caminho errado. Vamos ao nosso segundo ponto. Os pensamentos constituem o conjunto de processos mentais que se formam a partir das informações que recebemos, de memória que nós carregamos e das influências que nos cercam. Então, eles vão vir de muitas maneiras, eles vão aparecer para nós de muitas formas, ideias, reflexões, imagens, sons internos, lembrança, interpretações emocionais, reações de imediato, impulsivos, né? Então, é a manifestação da atividade onde a razão, a emoção e a vontade se entrelaçam. É ali que ele vai trabalhar. Isso trabalha na alma, no pensamento. Lembra a linha que separa? Nós vamos ver aqui a mente e o pensamento. Eles estão... A mente é a divisória entre o corpo e a alma. E é ali onde vai acontecer essa batalha. Aí, nós temos o espírito humano, o coração, a alma, a mente. Então é ali onde acontece essa batalha. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que pensamos. Então eles vão constituir esse processo. Embora haja, mistério na profundidade desse funcionamento mental, a Bíblia vai confirmar que
Os pensamentos não surgem do nada, né? Eles vão vir, eles têm origem diversas e muitas vezes são simultâneas. Então eles vão nascer primeiro do quê? A primeira coisa, tem fatores internos. E isso pode ser biológico, processo, né, processar estímulos, vai armazenar experiência, vai criar associações automáticas, vai reagir rapidamente às situações. Então, o primeiro fator é biológico. O segundo fator interno é psicológico, a personalidade, trauma, temperamento, humor, as expectativas, as percepções individuais. Então, vai moldar essa forma de nós pensarmos. Então, o que acontece? Isso aí, alguns pensamentos, eles se formam simplesmente porque somos seres vivos. Simplesmente por isso. Então, o que vai acontecer? Nós somos portadores de um sistema neurológico ativo. A mente ela não para, mesmo dormindo, ela está trabalhando. Então, a biologia vai participar da construção desses pensamentos. Porém, não os determina moralmente. Eles só vêm, às vezes acontece, mas não vai determinar. Os psicológicos, né, essa personalidade de traumas, é uma mesma situação que pode gerar pensamentos distintos em pessoas diferentes, porque cada mente é única. Ela possui arquivos internos únicos. Não existe nenhuma mente igual à outra. Então isso aí vai influenciar na interpretação da realidade. Por isso nós precisamos da Bíblia como palavra de Deus, como guia para a nossa vida. E o terceiro fator interno é espiritual. As percepções espirituais, as nossas convicções produzidas pelo Espírito Santo, a nossa inclinação da carne, o lado mal, né? A influência da natureza boa ou má, né? Então, Paulo ele vai afirmar que a mente do crente ela pode ser iluminada, sim. Efésios 1 e 18. Nós temos lá em Efésios 1 e 18, Paulo falando que a mente pode ser iluminada. E Romanos 12, 2 pode ser renovada. Ou perturbada, conforme 2 Coríntios 11, 3. Então essas ações vão indicar, né? Indica uma ação direta de ordem espiritual na origem dos pensamentos. Se o primeiro fator é interno, o segundo fator ele é externo. E quais são os fatores externos? Ambientais, conversas, opiniões, sons, notícias, imagens, redes sociais, ambiente familiar ou profissional. Então essas influências também vão mudar. Essas percepções elas vão provocar pensamentos automáticos. O ambiente, eu vou até abrir aqui, tá? Eu vou abrir para você entender direitinho. O ambiente não forma o caráter da pessoa. Porque nós temos em lugares inóspitos, vamos dizer assim, em lugares onde não há recursos, pessoas de bom caráter. E nós temos lugares que aos nossos olhos são paraísos, são lindos, maravilhosos, casas exuberantes, quintais paradisíacos, onde habitam pessoas de mau caráter. Então o ambiente não vai formar, mas o ambiente ele vai influenciar e provocar pensamentos automáticos também. Então o ambiente não cria um caráter, mas ele provoca reações internas, que vai gerar pensamentos ruins. Então vejam, as redes sociais mesmo é um lugar onde cria, dá como vou dizer assim, uma área, um âmbito, uma amplitude que vai trazer pensamentos bons e ruins para a sua vida. O outro é experiência do cotidiano, situações de alegria, conflito, frustrações, expectativas, perda, que produzem pensamentos espontâneos também.
Então a mente ela vai registrar a experiência e elas vão reaparecer como lembranças, comparações, alertas, medos, esperança. Então vejam, isso tudo dentro da nossa mente. Eu sei que eu estou sendo um pouco científico, talvez até demais, mas eu preciso que você entenda essa forma que a nossa mente está agindo, está trabalhando. A parte C é a combinação de influências. Então, um estímulo interno, externo, uma palavra, uma imagem, vai o quê? Vai despertar a memória, que vai se associar a um estado emocional atual nosso, resultando no quê? Às vezes num pensamento complexo. Então, como que funciona? A mente é como um cruzamento de influências. Pode ser biológico ou pode ser de emoção. Então, essa espiritualidade e o ambiente se encontram, tanto a biologia quanto o espiritual, a emoção. Vejam, quando ele se encontra, aí gera um pensamento complexo. E é isso que vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Vai despertar algo que nos produz alegria, uma lembrança, que nos produz um bom pensamento, ou vai despertar algo. Imagine nessa situação, deixa eu abrir diferente aqui, imagine nessa situação, quando nós somos lembrados daquilo que nós somos ensinados. Então vai despertar uma memória interna, vai dizer, opa, não pode, não pode, mas não é esse o caminho que eu devo seguir. E aí eu vou ter uma reação emocional, eu vou sentir alegre porque eu estou ouvindo a voz do Espírito falando comigo. Aí vai resultar em um pensamento complexo, porque está juntando o lado biológico com o lado espiritual. Isso é complexo às vezes de entender, muitas pessoas não vão entender. A nossa alegria de servir a Deus. O pensamento é uma área maravilhosa. Nós deveríamos ter uma lição da Escola Bíblica Dominical só sobre essa lição. Ainda tem a responsabilidade humana diante dos pensamentos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos. Por isso, Paulo vai fazer um convite. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Então, como que nós conseguimos isso? Nós conseguimos mostrar que o pensamento deve ser guiado pela palavra, pela confiança em Deus e pelo temor ao Senhor. Então, como que nós conseguimos pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama? Meditando na palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus vai guiar. Só a palavra de Deus vai nos fazer confiar. Só a palavra de Deus vai nos fazer temer ao Senhor. E temer ao Senhor não é medo de Deus. Eu não posso servir a Deus com medo de ir para o inferno. Isso não é um relacionamento, isso é uma barganha, isso é uma troca. Que todos têm medo de ir para o inferno? Sim, todos nós temos, até eu tenho, mas esse não é o motivo para mim servir a Deus. O motivo de eu servir a Deus é que eu quero ter o caráter de Cristo. Eu quero ter uma mente transformada, uma mente renovada, uma alma regenerada. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero amar o próximo como a mim mesmo. Isso é uma mente de Cristo. Por isso que eu sirvo a Deus. O motivo não pode ser outro. Ainda que eu tenha medo de algumas situações, mas não pode ser esse medo, porque temor em hebraico é yará. Yará é respeito em um alto grau pela pessoa de Deus, pelo seu ser, pelo que Ele é na minha vida. Então, esse é o motivo que na minha mente tem que estar. Por que que eu sigo a Cristo? Por que que eu sirvo a Deus? Então, veja, isso só vou conseguir mostrar que meu pensamento, ele deve ser, não é algo que precisa, deve. Enfim, ele deve ser como
não obrigado de ser imposto, mas de obrigação a ser cumprida, é ser guiado pela palavra, pela confiança em Deus e pelo temor ao Senhor. Então o coração do justo medita antes de responder. Ele vai meditar antes de responder. Provérbios 15, 28 fala, o coração do justo medita antes de responder. Então, meditar significa o quê? Filtrar, pensar, pesar, examinar os pensamentos. Eu sempre estou falando da ceia, e está dizendo sempre na ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É essa ação que nós devemos ter. Em Jeremias 17, 5 a 10, vai dizer que enganoso é o coração do homem. Então, ele condena a mente que se apoia no homem, no próprio coração, no próprio entendimento, no próprio raciocínio. E declara que Deus sonda os rins e é pior, esquadrinha o pensamento. Então o pensamento ele tem esse valor moral e espiritual. E quando ele fala de esquadrinhar o pensamento, no hebraico, ele vai dizer assim, olha, eu vou montar uma CPI, um inquérito para investigar o seu coração. Eu faço isso. Só que a investigação de Deus, a comissão, a CPI que ele faz, ela vem com resultado certeiro. Por isso que nós devemos alinhar o nosso coração à palavra de Deus, a confiança em Deus e o temor ao Senhor. Então os nossos pensamentos não são neutros nem aleatórios, não de forma nenhuma. Ele surge de alguma interação contínua entre o quê? A nossa estrutura interior, a biológica, o psicológico, o espiritual, e as pressões, os estímulos externos, a vida cotidiana. Claro, a gente não tem como impedir que ele surja. Não tem como você dizer assim, eu não vou proibir esse pensamento de entrar na minha cabeça. Não tem, isso é impossível. O pensamento vai entrar. Mas o que eu posso fazer é escolher o que eu vou fazer com eles. Eu posso escolher. A escolha é minha. Deus me deu essa capacidade. Eu não vou impedir, não tem como impedir. Mas eu vou poder escolher o que eu faço com eles. Então, ou aceitar. Eu posso aceitar, eu posso rejeitar, eu posso nutrir, eu posso corrigir, eu posso confrontar. Então, exatamente como Deus orienta. Então, esse discernimento, essa parada, essa meditação, para fazer isso, é a parte essencial que Deus coloca para essa batalha espiritual dentro de nós. É isso que Deus faz conosco. Nossa, 40... Opa, vamos para frente, né? Vamos para frente. Então, nós temos o terceiro, características do pensamento, o terceiro subtópico. A mente humana possui uma capacidade extraordinária. E eu vou repetir, extraordinária, de criar, simular e projetar cenários internos. Então, essa imaginação nossa, esse poder de construir mundos, né, silenciosos ou com ruído, simples ou complexos, neutros ou intensamente coloridos, nós conseguimos imaginar, não vou... Você sabe da sua capacidade de criar, você sabe disso. Então, desde a infância, Gênesis 8, eu vou achar esse Gênesis 8, né? A maldade do ser humano é desde a sua infância, quer ver? A maldade do ser humano é desde sua infância. Vai aparecer aqui Gênesis 8. Vamos abrir Gênesis 8? Vamos ler? Por isso que nós temos essa capacidade. Então, desde a infância, habitamos nesse espaço mental.
É desde a infância que combina lembranças, linguagens, emoções, sensações, emoções e criatividade. Vou achar aqui Gênesis que eu preciso ler para você essa passagem aqui de Gênesis 8, depois do dilúvio, depois que Deus fala com Noé. Essa aula vai ser bem extensa, tá? Você assista em 2 vezes, 3 aí, não tem problema, tá? Não tem 31, 8, 21. Amaldiçoar a terra. Ainda mais novamente a pomba. Não é 8. Holocausto, enquanto durar a terra, e nunca mais destruir, depois não é construir a terra, se não é sendo da mesma. Mas eu vou achar essa referência, tá? E eu vou dizer para vocês, eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. Vamos para frente para nossa aula. Tá? A natureza dos pensamentos no Antigo Testamento. Olha só, lev em hebraico é coração, é o núcleo da vida, é o interior. Então não é apenas a sede das nossas emoções. É do raciocínio, é das decisões. Porque como imaginou seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Então, no Antigo Testamento, pensar é uma ação do coração. E Mahashav, pensamento, projeto, refere-se a intenções e propósito consciente. Os pensamentos, o Mahashav dos homens, né, era contínuo. A maldade revela um coração corrompido, revela um coração totalmente fora dos propósitos de Deus. E no Novo Testamento? No Novo Testamento já há aí alguns itens, né? Nós temos nous, eu não sou muito bom no grego, tá? É a capacidade de compreender, julgar e decidir. Essa é a ideia do Novo Testamento. Aí nós temos também, veja, Romanos 12, a mente pode ser conformada com o mundo ou transformada por Deus. Essa é a capacidade de compreender, julgar e decidir. Depois nós temos dianoia, é entendimento profundo, é reflexão, é meditação, é pensamento consciente, é amar a Deus de toda a sua dianoia. Olha só, essa passagem é interessante, porque ele vai dizer Nefesh Ha, em Deuteronômio 6:4, né? É isso? Ele vai dizer Nefesh Ha, Lev Ha e Meod Ha, que no Novo Testamento foi trazida essa palavra dianoia. Meod Ha quer dizer assim, muito. Só que Meod em hebraico não é quantidade. Para nós foi traduzido como quantidade. Mas Meod quer dizer com intensidade. Com tudo que você tem. Com suas forças, com seu dinheiro, com seu pensamento, com a sua razão, com seu raciocínio. Então, quando ele diz, ame a Deus de toda a tua alma, Nefesh Ha, ame a Deus com todo o seu coração, Levev Ha, e com todas as suas forças, Meod Ha, que foi traduzido por dianoia em grego, ele está dizendo assim, é com intensivamente, com tudo que você tem, é para você amar a Deus. Cardia, coração, assim como no hebraico, inclui os pensamentos. E logimos, raciocínios, processos mentais que podem se tornar fortalezas contra Deus. E por último, noema, pensamentos resultantes, percepção. É o produto final do raciocínio. Então nós temos aí 3 fontes bíblicas para o pensamento. Nós temos a primeira, a origem interna da natureza humana, que é o seu coração, que é os desejos internos, que conhece o pecado, os pensamentos maus, que procedem do coração, e nós temos a origem externa, o mundo, o sistema, os valores, né, a cultura, a mídia, os padrões modernos que mudam a forma de pensar, e por último nós temos a origem espiritual, que é o inimigo. Né? Ele vai
lançar dados inflamados, sugestões mentais. Atos 5:3 vai dizer por que Satanás encheu seu coração. Então vejam bem, a mente caída é fértil, produtora de pensamentos contrários a Deus. A origem interna, se a mente não for renovada, ela será moldada pelos valores errados. E o 3, espiritual, o inimigo lança pensamentos que distorcem, acusam e enganam. Então, dessas características da atividade do pensamento, nós vamos ter a continuidade, a mente não para, mesmo sem estímulos externos, ela continua. A influenciabilidade pode ser tocadas por Deus, pela carne, pelo mundo ou pelo inimigo. A causalidade, pensamentos produzem emoções e estas produzem ações. A velocidade, muitos surgem do modo súbito, como flecha, e exigem vigilância. Do potencial moral, pode ser bons, maus, puros ou impuros, verdadeiros ou falso. E aí a nossa sinopse do tópico 1, os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. Vamos para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto vai falar da gestão, e aí está o segundo objetivo para você, professor. Então, depois que nós compreendemos que pensar é uma faculdade dada por Deus e presente desde a criação, agora nós vamos entrar nessa dimensão prática e essencial da vida cristã. A responsabilidade de gerir não só pensamentos, mas bons pensamentos. E nós vamos ver que a Bíblia não trata a mente como espaço neutro ou passivo. Não mesmo. Mas como esse território que ele precisa, esse terreno, esse solo, que ele precisa ser cultivado, protegido e orientado por Deus. Então vamos ao nosso primeiro subponto. Ele vai dizer imperativo, ético e espiritual. Então essa epístola de Filipenses, ela é marcada por um tom emocional. E nós somos chamados à alegria, independente do ambiente que nós estamos vivendo. Então, Paulo ele vai ampliar o foco e entra no campo ético da mente. E apresentando textos importantes da Bíblia sobre a gestão do pensamento. Então vamos lá, aí está a área do corpo, alma e espírito, onde é a área do pensamento. Então, dentro dessa ordem clara que ele deu, tá? Essa ordem clara é imperativa. Pensai. Então, ele está mostrando que administrar o conteúdo da nossa mente não é opcional. Não. A mente cristã não é uma mente passiva. Então, Paulo diz assim, espere que bons pensamentos venham. Mas sim, Paulo não diz, esperem que bons pensamentos venham. Não, mas ele está dizendo, escolham o que pensar. Direcionem a mente. Exerçam o domínio sobre esse fluxo mental aí das vossas mentes. Então, essa ordem é clara, ela vai confrontar duas distorções modernas. A primeira ideia é que a mente funciona sozinha e não pode ser controlada. Isso é mentira. Ela pode ser controlada sim. E segundo, o hábito de seguir os pensamentos intrusivos sem avaliar moralmente. Não, porque eu pensei e é correto e eu posso fazer. Não. Preciso avaliar moralmente. Então, você tem sim controle, você pode escolher, você pode direcionar, você pode exercer domínio sobre a sua mente. E o padrão é elevado. Tudo revela amplitude, né, das coisas, das áreas, da memória, das ideias, do trabalho, da relação, da imaginação, de tudo aquilo que nós vimos no primeiro tópico. Eles precisam passar por critérios espirituais. Então, quando ele diz o que é verdadeiro, não pode ser especulativo nem enganoso. O que é honesto tem que ser íntegro, digno. O que é justo é alinhado à vontade de Deus.
o que é puro, o que não é contaminado e nem contamina, o que é amável, que promove paz e edificação. Então, falatórios, fofocas, não, isso não vai promover paz e nem edificação. De boa fama, o que é saudável, o que vai construir espiritualmente na sua vida. Virtuoso, o que gera crescimento. E o que é louvável, digno de aprovação moral e espiritual. Então, Paulo ele vai nos ensinar que nós devemos selecionar, sim, os pensamentos. É como quem escolhe alimento. Você não vai comer uma fruta que está estragada. Você não vai pegar uma maçã que está podre. Você não vai pegar uma banana que está passada demais. Então, você não vai pegar... É como nós escolhemos o que nós queremos comer. Então, essa gestão ativa e passiva, ela está aí, ó. Romanos 12, 21 e 22. Então, pessoas que não glorificam a Deus no pensar e acabaram com o entendimento obscurecido. E Filipenses, ele apresenta o antídoto. Uma mente governada, disciplinada, orientada por Deus. E aí eu pergunto, como você tem gerido os seus pensamentos? Você é vigilante ou é permissivo? Você seleciona o que entra e permanece ou você deixa correr? Você vai deixar a sua mente ser ocupada por qualquer estímulo ou você vai controlar? Então aí está a grande pergunta. Como você tem gerido? Como você tem direcionado? Como você tem selecionado os seus pensamentos? Como você tem disciplinado e orientado a sua mente? Por você ou você tem deixado o Espírito Santo trabalhar na sua mente? Pense bem nisso. Vamos para o nosso segundo subponto da gestão de pensamentos. Então nós temos aí essa mentalidade, né? Aqui, acima da técnica. Vivemos uma época marcada pela multiplicações de técnica mental. E aí eu coloquei uma mulher meditando, né? A técnica é a respiração consciente, registro de pensamento, reestruturação cognitiva, mindfulness, né? Eu acho que é isso em inglês, né? Esse mindfulness é a técnica de meditação. Então, ela se limita ao plano natural, ao nível humano da mente. Ela vai trabalhar, é errado? Não é errado, mas ela vai trabalhar só o nível humano. E nós precisamos trabalhar o nível espiritual. E muitas técnicas de meditação, ela vai trabalhar no nível espiritual, mas do lado ruim. Então, a meditação não é só um esvaziamento, não é só jogar. Não, é algo, é o domínio, é o controle, é a escolha, é a seleção. Vamos em frente aqui. Então, veja, essa mentalidade, ela liberta da atmosfera de conflitos mentais que dominam a humanidade. Enche o coração de esperança. Capacita a lidar com a vida presente e protege contra a ansiedade. Paulo não nega o valor de algumas técnicas humanas. Não. Se Paulo negar, tá, esses valores, essas técnicas humanas, então nós temos que negar a medicina também. Nós não podemos negar a medicina. Ele vai dizer que isso funciona, mas é muito mais do que técnicas humanas. Elas apenas apontam que a verdadeira gestão do pensamento não começa na mente humana, mas na mente renovada pelo Espírito Santo. Olha que maravilha. Então, Paulo não nega as técnicas, mas é preciso ir além. Então, nós precisamos ter aí um parâmetro, né, da nossa mente. Nós precisamos entender que a nossa mente ela é muito mais do que simples sentimentos físicos
ou de libertações. Não, nós precisamos ir além. Por isso nós precisamos dos recursos espirituais. Então, a Bíblia ela vai descrever a natureza do pensamento e ela vai oferecer esses recursos espirituais concretos para nós desenvolvermos uma mente saudável, disciplinada, alinhada com a vontade de Deus. Então, esses recursos superam qualquer técnica humana. Olha, eu não estou falando, eu não estou dizendo que psicologia é ruim ou não é bíblica, enfim, pode não ser bíblica, é uma ciência, ou ainda não é, não sei dizer propriamente sobre isso, mas eu não vou dizer contra a psicologia. Não posso, porque se está aí, Deus deixou para que o homem use. Eu não vou dizer contra qualquer outra área, me fugiu da mente aqui agora, terapeutas. Sim, mas a Bíblia, olha, veja, a Bíblia está dizendo aí, olha, os recursos espirituais e concretos para que nós possamos desenvolver a nossa mente saudável, disciplinável. Então, vejam bem, esses recursos bíblicos, eles vão superar qualquer técnica, mas é preciso trabalhar na pessoa também. Da mesma forma que um psicólogo trabalha com a pessoa, eu, como pastor, preciso trabalhar da mesma forma. Só que ele vai usar as técnicas da faculdade que ele fez. Eu vou usar os recursos espirituais que Deus me deu. Essa é a diferença que vai moldar totalmente a visão. Então vamos aos recursos espirituais que nós temos. A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é como fonte de bons pensamentos. Então ela é verdade, ela é a sabedoria que vem do alto, ela não é maligna, é a revelação do caráter de Deus. Olha aí, Salmo 37, 31 diz, a lei de seu Deus está em seu coração, e seus passos não vacilarão. Salmo 119, 33 vai dizer, a palavra ensina, preserva, firma, e impede que o crente esqueça as obras de Deus, do 33 ao 93. O que isso vai produzir? Então, a palavra internalizada, ela vai estabilizar a mente e o emocional da pessoa. Esses são os nossos recursos. Mas nós precisamos trabalhar isso da mesma forma que um psicólogo usa suas técnicas para que a mente da pessoa seja equilibrada, que a mente da pessoa seja estabilizada emocionalmente, nós também precisamos trabalhar a mente do membro da pessoa que nos procura. Dentro desses recursos visuais, nós temos a disciplina da meditação também. E como funciona a meditação? Não é esvaziar a mente, como mindful secular faz, jogar tudo fora. Mas, além disso, é encher a mente com a palavra de Deus. É direcionando voluntariamente o foco dos pensamentos aos valores, às verdades reveladas pela Bíblia. Tudo que é honesto, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, boa fama, virtuoso, louvável, tudo isso nós precisamos direcionar. Então não é só esvaziar, mas é encher, é refletir de maneira profunda, repetida e deliberada. É pensar detidamente, é ponderar sobre a verdade de Deus. É um ato que exige vontade ativa, é o querer, é eu quero, eu preciso. Nosso segundo recurso, a letra C, o terceiro, é a conexão com o cérebro. Então, a atenção é redirecionada ao foco para verdades eternas. A percepção interna, a vida sob a luz de Deus, não do caos. A memória grava a verdade no coração, escondi a tua palavra. E raciocínio, reorganizando, pensando, segundo Cristo. É dessa forma, esses são os nossos recursos espirituais. E aí nós vamos trabalhar o quê? O descanso. Então, quando nós trabalhamos os recursos espirituais, quando nós colocamos acima da técnica,
Então, o que nós vamos fazer? Num processo mental, nós vamos trabalhar a nossa percepção. Nós vamos interpretar os estímulos. Nós vamos trabalhar a nossa atenção, nós vamos selecionar o nosso foco. Nós vamos trabalhar a nossa memória. Nós vamos guardar essa informação boa, que se chama Bíblia Sagrada, o que nós lemos. Aí vem o raciocínio e associação. Então nós vamos conectar o que tinha de ruim com o que tem de novo. Então nós vamos conectar esses dois. Aí a nossa imaginação vai formar ideias a partir das nossas experiências, da nossa convivência com Deus. Então, a ciência, olhe bem, a ciência, ela vai descrever o mecanismo natural da mente. A Bíblia, ela vai descrever a dimensão moral e espiritual da mente. Pensamentos não são neutros, já vimos isso, Provérbios 23 e 7, Romanos 8 e 6. Então, isso requer algumas atitudes, né, da nossa parte. Então, enquanto a ciência vai trabalhar o sentido natural, a Bíblia vai trabalhar o moral e espiritual. Então, primeiro, vigilância, vigie nos seus pensamentos. Discernimento, então você precisa julgar, você precisa filtrar, você precisa aprovar e reprovar. Você precisa ter essa mente transformada, você precisa renovar, metanoia, a sua mente, reorganizar suas ideias. Você tem que ter o propósito, não pensar apenas no melhor, mas se Deus pensa, eu penso, com os valores do eterno, com a vontade dele, com o querer dele. Então, dentro da ciência, olha, o aspecto da origem da informação, então depende de órgãos de sentido, de visão, de audição, de tato, de olfato, de paladar. Dentro da Bíblia, os pensamentos podem vir de 3 fontes: coração humano, carne, mundo e inimigo. Isso é uma comparação entre ciência e Bíblia. No processamento inicial, a ciência é o cérebro que transforma estímulos em percepções, iniciando julgamentos, né, rápidos e automáticos. Dentro da Bíblia, a mente interpreta tudo a partir do estado espiritual. Provérbios 4 e 23. Tudo que você tem que guardar, guarde no seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, veja, é natural, é interpretado segundo a carne, ou regenerado pelo Espírito. Então, a nossa percepção da ciência acontece aqui, no cérebro. A nossa percepção, biblicamente, é iluminada, ou obscurecida. E a memória, o cérebro armazena a experiência, conforme a ciência. Então, ele vai fazer a associação no hipocampo e no córtex. Já, biblicamente, a memória envolve não apenas o cérebro, mas o coração, como sede das lembranças espirituais. Aí vem o raciocínio e associação. O cérebro conecta os dados, compara a informação e ele vai elaborar a conclusão. É a atividade cognitiva, de conhecimento central. Na Bíblia, vê a etapa como lugar onde surgem os argumentos, raciocínio, fortaleza mentais. Em grego é chamado de logismo. Logismoi, uma coisa assim. É como eu falei, em grego não flui muito bem. E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto, recursos espirituais não. Quarto ponto, Jerusalém e Betânia. Nós vamos abordar sobre a saúde dos pensamentos, que é indispensável. Espírito, alma e corpo, todo ele. Então, Deus vai exigir de nós os fatores orgânicos, físicos e emocionais e ambientais. Por isso a vida espiritual vai incluir não apenas oração e meditação, mas também rotinas equilibradas. A hora que você não vai querer fazer nada. A hora que você vai querer descansar o seu corpo, a sua alma e a sua mente. Então, Jerusalém e Betânia, olha só, é a necessidade de descanso na gestão dos pensamentos. Então, é uma ordem. Quando Jesus chama para descansar, não é uma sugestão, você precisa, é uma necessidade, tanto física quanto espiritual. É intencional. Ele falou, vinde,
à parte, afaste da rotina. É uma disciplina, não um luxo, não é necessário, é preciso. Então, é intencional esse chamado ao descanso. É restaurador. Eita, como é bom. Tem alguns dias que eu me fecho dentro de casa e fico sozinho, quero ficar sozinho. A esposa vai para a mãe dela, o filho sai, a filha sai. É restaurador. Eu vou recuperar a energia física, a clareza mental. É preventivo. Evita colapso emocionais e espirituais. Vai evitar essa sobrecarga em você. Vai evitar esse estresse em você. Tá? Então tire um tempinho. Você precisa, eu preciso, nós precisamos desse tempinho. Sinopse do nosso ponto 2 vai dizer: o cristão deve assumir o controle da sua mente, usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. E vamos agora para o nosso último, terceiro e último tópico: a batalha na arena dos pensamentos. Está aí o objetivo para o professor. E aí nós chegamos ao último ponto da lição. Nós vamos entrar agora no aspecto sensível e sério, a mente como campo da batalha espiritual. Vamos então para o nosso primeiro ponto: influências espirituais. Esse aí é onde nós vamos estudar mesmo, a mente como arena. Então veja, nós temos primeiro as influências espirituais. São sutilezas, são sugestões internas. João diz que o diabo pôs no coração de Judas o intento de traí-lo. Então a Bíblia vai apresentar essa vida cristã aí, não, mas ela não é neutra, não. É uma guerra contínua. É a nossa luta. Não é apenas contra fatores humanos, biológicos, psicológicos, não. Efésios 6:12 vai dizer que não é contra carne e sangue. Então ali tem na nossa mente onde é formado os desejos, as interpretações, decisões, imaginações. Então o diabo ele vai vir com sugestões internas, com sutileza. Ele vai vir, como dizia na minha infância, com sapatinho de algodão. Ideias que ganham ninho. Pedro, fala para Ananias, pergunta para Ananias: por que encheu Satanás o seu coração? Ele vai enchendo, é um processo. Ele tem paciência, coisa que às vezes nós não temos. E ele vai trabalhar também pensamentos que se tornam caminhos. No caso de Judas, João 13:27. A sugestão se tornou decisão. E a decisão abriu para o controle espiritual maligno. Foi um processo. Não é algo repetitivo, não é algo construído. Então pense, não é correto atribuir cada pensamento ruim aos demônios. Nós vamos ver isso. Então veja, é sutileza. É ideias que ganham ninho. Então nós precisamos entender que ele vai trabalhar na nossa mente. Ele vai construir um processo para que lá na frente nós possamos tomar a nossa decisão de forma errada por causa dos ruídos, por causa dos barulhos. E aí a nossa decisão vai ser errada. Então, se nós atribuirmos cada pensamento ruim aos demônios, nós estamos errando. Mas também não é bíblico ignorar que existe a influência espiritual. Existe sim. Então tem pensamentos que vêm da carne, do ambiente, da memória, das emoções. Nós vimos isso. E há os espirituais e há os que não são espirituais, que vêm de nós mesmos. E eu provo biblicamente para você. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz: de onde vêm as batalhas, os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, eu não posso atribuir tudo de ruim ao demônio, não. Às vezes sou eu mesmo. É minha própria inclinação carnal, a minha natureza humana. Então, o que nós precisamos para equilibrar isso? Então, eu preciso, para equilibrar, saber a origem. Eu preciso discernir a origem desse pensamento, se ele é bom ou ruim.
se ele é de Deus ou não. E isso vai me fazer eu obedecer a palavra de Deus. Eu obedecendo a palavra de Deus, eu vigio o meu coração, eu guardo ele. Então nós precisamos, dentro da batalha espiritual, eu preciso disso. Então pensamento ruim não significa um pecado automático, não, mas exige vigilância. Pensamentos persistentes que conduzem ao erro, sem filtro espiritual, pode se tornar brechas para que o inimigo entre. Mas quem deu essa brecha? Fui eu. Então a mente desprotegida se torna algo fértil, fácil, para ideias ruins, para mentiras, enganos. Então veja, por isso eu vou enfatizar aqui sobre a renovação da mente e a vigilância constante. Então vigia, professor, vigia, aluno, vigia, pastor, vigia. Então a mente é a arena onde tudo vai se manifestar. E nós precisamos ter esses cuidados, nós precisamos discernir a origem, nós precisamos obedecer a palavra, nós precisamos vigiar o nosso coração. Precisamos ter esse quadro aí em mente. Os pensamentos vão influenciar, sim, nosso sentimento, nossa decisão, nosso comportamento. A sugestão, o maligno, ele vai procurar uma brecha, ele vai ver, né, algo onde ele pode colocar, algo que vai corromper o seu pensamento. Então essa vigilância mental é necessária, é mandamento bíblico, não é opcional, você tem que estar em vigilância. Então eu preciso aprender a identificar, resistir e substituir os pensamentos destrutivos pela verdade de Deus. Você precisa praticar isso. Vamos para o nosso ponto, subponto 2, o segundo e último subponto. Então, cuidados práticos. Se a mente é uma arena, então nós precisamos adotar estratégias de proteção. Então a Bíblia vai nos orientar a assumir uma postura ativa, não passiva. Então esses cuidados não são técnicas humanas, são práticas. Por exemplo, muita gente pode dizer que a oração é um ministério. Não é, é prática. Porque nós nos deteremos na oração, nós vamos nos dedicar à oração e no ministério da palavra. Então, a oração, o jejum, são práticas. Isso vai fortalecer o nosso coração. Nós vamos perseverar o discernimento diante das investidas espirituais e emocionais do dia a dia. Isso vai nos preparar para a batalha. Então, o que nós precisamos? Cuidados práticos. Primeiro, evitar pensamentos distorcidos sobre si mesmo. Você tem que evitar. Se você pensar que você é inferior, então vai produzir culpa, medo, retração, sentimento de inutilidade. Mas se você pensar demais sobre você, se você for pensar que você é muita coisa, vai gerar orgulho, vaidade, arrogância, soberba, independência de Deus. Então nós devemos permanecer no limite que Deus determinou. Nós não podemos passar desse limite. Nós temos que nos manter ali. Então, nós vamos aceitar a nossa identidade, os dons que Deus deu, a vocação com humildade. Então, essa verdade bíblica, ela vai equilibrar a mente e não vai nos deixar pensar nem menos nem mais sobre nós. Segundo, purificar a nossa mente de maus pensamentos e vigiar contra a mentira e o engano. E o que é isso? Então nós somos chamados a manter um coração limpo, puro. Ideias impuras têm que sair, pensamentos de vingança, fantasias perigosas, narrativas mentais autodestrutivas. Começar a justificar o pecado achando que estamos enganando quem? A nós mesmos. É aí que está essa batalha, essa arena da mente. Então, Tiago vai dizer, purificai os vossos corações. A purificação mental, ela tem que acontecer, e por meio do quê? Da palavra de Deus, Salmo 119:9. Como purificará o varão o seu coração? Através do quê? Observando a palavra de Deus. O próprio Filipenses 4, de 6-7, ele vai trazer algo maravilhoso para que nós possamos, depois no 8, exercer todos aqueles pensamentos. E vigiar espiritualmente. Então veja, ninguém vai conseguir fazer isso se não for através da palavra de Deus.
Então as memórias internas, como ninguém me ama, não vai dar certo, não tem valor, Deus me abandonou, ela precisa ser jogada fora com a vontade de Deus. Isso vai contra a vontade de Deus. Então, pela vontade de Deus, isso tem que ser tirado da sua mente. O C, livrar-se da intoxicação mental, excesso de informações. Davi vai dizer que nós não devemos colocar coisas ruins diante dos nossos olhos. Então nós estamos vivendo na superexposição, notícias, vídeos, polêmicas, opiniões, conflitos, mensagens instantâneas, notificações interruptas. Então isso vai gerar fadiga mental, ansiedade, instabilidade, dificuldade de focar no que é bom. Vai diminuir a nossa sensibilidade espiritual. Tá aí Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, tudo isso para encher a nossa mente. Então nós somos chamados a limpar, desintoxicação, é limitar o tempo das redes sociais, é filtrar os conteúdos, criar momentos de silêncio, é priorizar leituras edificantes, praticar o descanso da mente, é Jerusalém, deixar Jerusalém e Betânia. Apesar de Jerusalém em hebraico ser Yerushalayim, quer dizer ir, cidade, Shalem, paz, hoje não está ainda implantado o reino de paz, que é o reino de Deus. Então, ela é onde acontecem as coisas, onde há muita gente, onde não tem paz. Então, o que a gente faz? A gente se reserva um lugarzinho, a Betânia, a estar ali descansando. E é isso que nós devemos fazer com a nossa mente também. Letra D, focar a mente no que edifica. Isso constrói? Pergunta para você mesmo. Isso constrói ou destrói? Vai melhorar o meu caráter, a minha pessoa? Vai alimentar a minha fé? Vai contribuir com o meu crescimento? Não, então dispensa. Tudo é permitido, mas nem tudo é proveitoso. Nem tudo vai construir algo. Cultivar relacionamentos saudáveis. Lembre bem, Provérbios 15:1 vai dizer que palavras duras excitam a ira. Então preserve a sua língua. A língua vai... Olha só, a língua perversa, ela destrói o espírito. Provérbios 15:4. A mulher rixosa é goteira contínua. É melhor viver no deserto que uma mulher rixosa e iracunda. Então isso vai servir tanto para homens quanto para mulheres. Então mantenha o equilíbrio emocional. Purifique a sua mente diariamente. Filtre as informações. Foco no que edifica. Relações saudáveis. Isso é maravilhoso para a construção de um bom pensamento. Isso é maravilhoso para a construção de um bom pensamento. É cultivar os relacionamentos saudáveis. Então, isso é equilíbrio emocional. É purificação diária, é filtragem de informações, é foco no que edifica e relações saudáveis. Olha que maravilha, que vida cristã gostosa. Quem diz que é fácil ser cristão? Não é, mas que é maravilhoso ser cristão? É. Nós temos que dispensar muitas coisas, temos que dizer muito não para a nossa própria carne, não é para os outros, é para nós mesmos. Mas é edificante. A sinopse do nosso ponto 2 vai dizer: a mente é o campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. Vamos para a nossa conclusão? Conclusão. Para viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Muito obrigado por estar até aqui, compartilhando esse canal, e eu quero orar para Deus abençoar a sua vida. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez na tua presença, Senhor, eu oro.
Talvez por essa mente perturbada, talvez por essa mente, Senhor, triste, angustiada, talvez por essa mente com sentimento de inferioridade, por essa mente talvez soberba. Mas nós sabemos que através do Teu Espírito Santo, o Senhor controla, o Senhor molda, o Senhor renova a nossa mente, os nossos pensamentos. O Senhor nos dá paz, tranquilidade, calma. Senhor, eu oro agora que o Teu Espírito Santo entre nessa mente, nesse coração e habite. Não é uma visita, mas é uma morada. É tomando conta, é trazendo alegria, é trazendo restauração, renovação, e que os bons pensamentos fluam da minha mente, da nossa mente. Senhor, abençoa os pensamentos, raciocínios dos professores no domingo pela manhã, Senhor, que eles possam transmitir a sua palavra, que haja libertação, que haja restauração. Assim nós oramos, Pai, abençoando-os em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Shalom Vrahá, Lehitraot. Até a próxima, se o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.